Uma excelente noite para você. Nós estamos conectados nesse momento no nosso culto online. O nosso encontro de esperança já está no ar, entrando agora na sua casa, no seu trabalho, seja qual for o ambiente que você nos acompanha. Hoje é dia de culto, é dia de clamor. E não é hoje nosso objetivo de estarmos aqui unidos, é além de ouvir a palavra de Deus que nos encoraja, que nos fortalece, é ter um tempo para clamar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O tempo de milagres, ele não acabou. Essa frase pode parecer ser repetidas vezes citada, mas é para você lembrar que o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, nós acreditamos que ele continua agindo. Nós não acreditamos que os milagres cessaram, mas que Deus continua operando o seu poder de forma maravilhosa, de forma milagrosa, seja através da cura, seja através de portas se abrindo, seja através do perdão alcançando o seu coração. Eu sei que existem circunstâncias na nossa vida que nos deixam desesperados, mas quando eu olho para as Escrituras, para a palavra de Deus, eu encontro esperança, encorajamento. Por isso você que está agora me acompanhando nessa terça-feira no nosso encontro de esperança, saiba que esse espaço é exatamente isso, um lugar de fé. É um lugar de esperança, é um lugar de amor, aonde você irá perceber, fluindo de nós para você, o poder, o agir de Deus e a presença do Espírito Santo na sua vida. Faça o seguinte, é dia de culto, então prepara um ambiente na sua casa, seja aí o espaço da sua sala, do seu quarto, prepare esse ambiente porque é dia de orarmos muito. Nós estamos na série de Josué. Você que está aqui já nos acompanhando desde os cultos anteriores, já deixa o seu comentário se você já está aqui acompanhando os nossos cultos anteriores, o que você tem recebido e achado, se tem te abençoado, cada mensagem que a gente tem pregado aqui sobre Josué. E nós estamos focando aqui em pessoas que desejam uma transição, ou que estão lidando, não só que desejam, mas estão lidando com uma transição. Que tipo de transição? Saiu de um relacionamento para outro, saiu de um ambiente de trabalho para outro, está na transição de um espaço religioso, está numa transição de carreira. É gente que quer viver o novo. Josué representa as circunstâncias da nossa vida que nos fazem sair da terra da escravidão, do Egito, do deserto, para entrar na terra prometida. Essa é a transição. Você deseja viver isso? Sair daquela vida do Egito, do deserto, e entrar no espaço, na herança que Deus te deu? É claro, a gente quando fala de herança, não está se tratando aqui apenas de coisas materiais, porque a nossa herança é o reino de Deus. A nossa terra prometida é o reino celestial. Mas a nossa vida, ela tem, vamos dizer assim, há uma expectativa a respeito do futuro, do reinado que teremos com Cristo. Mas nós vivemos também no presente. Deus não é um Deus de passado apenas, nem de futuro, mas do agora. E Ele deseja que você experimente nesse momento a ação dEle, a graça dEle, o poder dEle, agindo nas áreas, nas circunstâncias, nos problemas que você lida no dia a dia. Por isso que o culto de hoje, esse tema que a gente tem tratado, tem abençoado tanta gente. Porque é um tema para quem realmente deseja ter esse período de transição, novo caminho, nova esperança, um novo começo. Então, já deixa o seu like, estamos nesse momento conectados, o nosso culto está no ar. Já aproveita para colocar nos comentários seu pedido de oração, um depoimento de gratidão a Deus nesse momento, e de aproveitar para deixar sua curtida, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, para gente, para pessoas que desejam viver o novo, desejam viver isso, esse novo tempo, esse novo espaço, um novo caminho, uma nova esperança na sua vida. Manda para ela esse culto, porque eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração e a sua vida. Bom, deixa eu colocar uma canção para a gente adorar a Deus nessa noite. Daqui a pouco eu vou orar por uma coisa especial do nosso primeiro momento aqui do nosso culto. Mas antes, aumenta um pouquinho
o volume da sua TV, eu vou aumentar aqui o meu também, para escutar essa canção, que vai ser a canção do nosso culto de terça-feira durante essa série de Josué. Deus fazendo algo novo, Deus preparando coisas novas. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Seja bem-vinda, Luciana Rocha, que está nos acompanhando. Estou acompanhando aqui enquanto a nossa canção tocava os pedidos de oração. A Luciana pede oração por proteção divina e livramento. Pede que Deus também possa guardar seu caminho, né, de pessoas que tentam e planejam mal. Eu sei que o nosso inimigo ele é espiritual. A Bíblia fala sobre isso em Efésios. Mas não significa que ele não use pessoas para muitas vezes trazer ataques. Então, nossa oração por você, Luciana, para que Deus te guarde de qualquer pessoa que tenta de alguma forma trazer prejuízo para a sua vida. Seja bem-vinda também a Eleni Pavan. Ela diz boa noite, pastor amado. Boa noite, Eleni, Deus te abençoe. A Josiane Menezes, Senhor, abençoa minha casa, minha família. Deixa eu ver quem mais. Maria Alves, seja bem-vinda. Cleide Maria. Maria Balbino, que pede pela causa na justiça. Gente, você que lida com uma causa na justiça, deixa o seu pedido aqui para a gente ter esse momento tão importante de oração. Quem mais? Final de noite, de paz, amém. Obrigada, ela diz, né? Deus abençoe, tá, Maria Alves? Fica com a gente aí até o final, que o nosso culto está acontecendo. Tenho certeza do quanto Deus tem uma palavra e um clamor que nós vamos realizar daqui a pouco especial. Rosilane, como é que você está, Rosilane? Que bom te ver aqui de novo no nosso culto. Ela diz, louvado seja Deus, o meu milagre está chegando, confio no tempo de Jesus Cristo. Bom, vai deixando os seus pedidos de oração, daqui a pouco a gente vai ter um momento de clamar mesmo, de clamor, de intercessão, aí é aquele espaço de derramar o coração. Mas eu quero agora orar por quem está doente, por quem está lidando com uma fase difícil e até contar um testemunho que eu já compartilhei aqui algumas vezes de uma experiência que eu vivi com a minha esposa há 1 ou 2 anos atrás. Lidar com uma doença é uma das coisas mais difíceis, porque o dinheiro, por exemplo, é uma coisa que quando você sente falta dele, você corre atrás. Então você procura vender alguma coisa, busca uma nova fonte de renda. E óbvio que quem lida com um problema de dinheiro sabe também o quanto isso é difícil. Quando você está endividado, quando você é mandado embora. Mas o problema de saúde, não vou dizer que ele seja pior, mas ele tem um aspecto de que há circunstâncias que você se vê impotente. Por quê? Porque quando você lida com um problema de saúde, você pode procurar recursos como médico, como tratamento, mas existem casos específicos que você já buscou tudo isso e não há mais nada a ser feito. E não poder fazer nada, muitas vezes, é desesperador. Porque para quem ama uma pessoa, você deseja fazer alguma coisa.
Você deseja ajudar, você deseja comprar aquele remédio, você deseja que o tratamento se inicie, você deseja dar a vitamina necessária, mas quando nada mais pode ser feito, isso traz medo. Porque agora que a coisa foge do seu controle de poder fazer alguma coisa, isso traz medo para você. E a gente lidou, há uns 2 anos atrás, com uma situação assim, onde minha sogra estava numa condição muito delicada, internada no hospital, perto da morte. Não tinha mais o que ser feito. Mas nós oramos, nós entregamos diante de Deus, nós choramos, nós demos apoio, demos a força, a presença, mas nós entregamos a Deus o nosso coração, entregamos a Deus a saúde dela, e foi um grande período de exames, de hospital, de muita dor. Foi um problema no intestino, aonde comprometeu parte do órgão, das artérias, sangue não percorria da maneira correta, e isso trouxe muita dor, muito prejuízo. E nós oramos, até que um dia Deus colocou no nosso coração que aquilo estava acabando, que aquela fase, que aquele momento, que toda aquela tribulação estava acabando, que em breve, isso durou por mais de 2 meses, de ir em hospital, madrugada em hospital, você trocar, ficou internada algumas vezes na UTI, então quando não estava na UTI, a gente ficava lá como acompanhante de quarto, então a família revezava e tudo mais, mas chegou uma hora que Deus colocou e falou intimamente no meu coração, dizendo: olha, está acabando. E 2 dias depois teve alta, de uma forma assim que ninguém conseguiu entender como conseguiu se recuperar tão rápido. A cirurgia que fez foi importante, os remédios que tomaram foi importante, mas a melhora era pouca. Mas de repente, depois daquela voz que falou nitidamente, um milagre aconteceu. Então eu digo para você dessa experiência, onde eu posso ver que quando a coisa foge do nosso controle, Deus está lá. Ele é soberano. Ele continua cuidando, ele continua agindo, ele continua trabalhando quando as coisas estão fora da nossa capacidade e condição de fazer algo. Ele está lá para fazer. Então você que lida com uma doença, com uma dor, seja ela num grau como uma dor de cabeça, ou num grau muito mais urgente como um câncer, eu preciso te dar essa palavra de esperança. Não significa que o que aconteceu comigo automaticamente vai acontecer com você, mas eu preciso garantir, biblicamente falando, que o Senhor da história, que é Deus, é Senhor da tua vida, é Senhor da tua saúde, é Senhor do teu coração. Eu não sei se essa fase, a quimioterapia, a situação que você lida está perto do fim ou vai durar mais um tempo, mas eu posso te garantir que nesse espaço de tempo, seja ele qual for, Deus é quem está conduzindo tua vida, teu coração, independente das circunstâncias. Então confie, faça aquilo que a Bíblia nos orienta a orar, porque a oração ajuda a colocar o nosso coração no lugar certo, que é aos pés de Deus, que é na vontade de Deus. E ao orar, a nossa oração, ela nos ajuda a encontrar o milagre, a encontrar o caminho aonde Deus opera o seu milagre sobre nossas vidas. Então você que lida com uma dor, você que lida com uma doença, você que lida com um problema de saúde, eu quero fazer esse primeiro clamor por isso, para entregar a Deus tua vida, entregar a Deus teu coração, entregar a Deus tua saúde e dizer: Senhor, o Senhor é o dono da história, o Senhor é o dono da minha vida. O câncer não é maior do que a palavra do Senhor. A doença, a dor, por mais que o meu corpo seja frágil, e eu entendo isso, nós somos seres humanos, então a gente pode sentir dores, a gente pode lidar com doenças, isso faz parte da vida, não é falta de fé, não é questão de você estar mal com Deus, faz parte. Mas faz parte eu orar por isso. Faz parte eu clamar a Deus para que me dê saúde, me dê vida. Tire alguém que está lá numa UTI. Tire alguém que está lá lidando com uma doença grave. Então eu quero convidar você para orar nesse primeiro momento comigo. E
e que o poder de Deus alcance. Você está me assistindo de hospital, de casa, a Isabel que está me acompanhando, não sei se ela me assiste hoje, e eu sei que você está acamada, Isabel. É hora de você se levantar, é hora de Deus fortalecer esse seu corpo, é hora de Deus trazer vida para você. A hora é agora. Então clame a Deus do fundo de poço que você está, que ninguém consegue te alcançar, mas que a mão poderosa de Deus é capaz de fazer isso. Se você quiser e puder, feche os seus olhos comigo. Senhor, eu declaro o seu nome, que é vida, que é esperança, para levantar aqueles que estão atribulados, aqueles que foram atingidos, Senhor, por uma doença, por um câncer, por um problema na vesícula, por um derrame. Eu sei que o Senhor é Deus e que é capaz de curar, de restaurar, de restituir a saúde perdida. Olha a história de Jó e como ele foi atingido. Mas veja como o Senhor é dono da história e restaurou a sua saúde no momento em que o Senhor desejou. O Senhor é aquele que tem nas mãos o controle de tudo, Senhor. Então a minha oração é para que essa pessoa que está lidando com câncer, que está lidando com mioma, essa pessoa que está lidando com um problema na bexiga, no útero, Jesus Cristo, eu peço que o Senhor cure essa infecção. Eu sei, muitas vezes é a nossa negligência, é a nossa fragilidade, é o nosso corpo, é uma herança, é genético, eu sei, mas eu sei que o Senhor é Deus e é capaz de restaurar, e é capaz de curar, e é capaz de restituir. Então eu oro, Senhor, oro para que aqueles que creem possam ser alcançados pela Tua graça, e possam ser restaurados, possam ser aliviados da sua dor, da sua enfermidade, da sua angústia, da sua depressão, possam ser livres desse pensamento de morte, desse desejo de tirar a própria vida. Eu declaro o nome de Jesus, declaro o nome de Jesus sobre a tua casa, sobre quem está doente. Diga: eu declaro o nome de Jesus sobre a minha casa. Diga isso em voz alta: sobre a minha família, sobre o meu lar, sobre os meus filhos, sobre a minha saúde, sobre a minha vida. Eu declaro o nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, porque eu sei que o Senhor é vida, eu sei que o Senhor é esperança, eu sei que o Senhor é força. Entrego nas tuas mãos, Senhor, que em nome de Jesus, quem está com uma doença, quem está com uma dor, receba alívio, receba força, receba ânimo, receba do Senhor a esperança que ela precisa. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Respire fundo e diga graças a Deus. Amém. Respire fundo. Você que lida com a depressão, você que lida com a ansiedade, você que lida com uma doença terrível, em nome de Jesus Cristo, que você sinta no seu coração esperança, refrigério e paz, e saiba que Deus te chama para fora, para viver, que você tenha essa fé. E se você experimentou isso agora, pode colocar nos comentários aqui, você que experimentou agora alívio, força, se levantou da cama, compartilha aqui nos comentários, porque eu acredito em um Deus que sara, que restaura e que cura. Então, coloque aqui nos comentários. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso encontro de esperança, nosso culto online na sua casa. Ele já está no ar. Você pode deixar seu like aqui nesse culto, compartilhar com quem você sabe que precisa de uma palavra de encorajamento e de uma oração que nós temos feito aqui e ainda vamos fazer durante esse culto. Bom, vai deixando o seu comentário, seu pedido de oração. Eu quero colocar mais uma adoração, mais um louvor. Aproveita para não apenas cantar, mas para declarar o nome de Jesus aí na sua casa, no seu lar. Colocar nos comentários se você ainda não colocou seu pedido de oração. E não sai daí, tá? Já senta, se acomoda, porque eu vou vir trazendo uma mensagem abençoadora para você. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente,
coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Vamos. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo, saiu agora. Clamo, Jesus. Diga, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é poderoso. Teu nome é vida. Hoje ele destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Amém. Seja o nome de Jesus declarado sobre nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre nossa família. Sente-se, acomode, vamos ao momento de ouvir a palavra. Peço que agora você não escreva nos comentários, você fique agora com toda a sua atenção, porque essa é a mensagem que vai trazer direção para o seu coração. Abra a sua Bíblia em Josué, no capítulo 4 e também no capítulo 6. Eu vou trazer algumas passagens da Bíblia que eu quero deixar o contexto e a lição que nós podemos trazer para a nossa vida. Então, você que tem a Bíblia, se você não tiver, eu vou pedir para a nossa edição colocar aqui na tela, e vamos pedir a Deus que nos ilumine ao ler essa palavra. Senhor, tua palavra está diante de nós, eu peço ao Senhor que ilumine nosso coração, nossa vida. Tua palavra, ela transforma o nosso coração, ela transforma a nossa vida, ela transforma o nosso ser. Eu sei da responsabilidade que eu tenho de estar aqui e transmitir a sua palavra. É a tua palavra, Senhor. Então, traga unção, traga poder, traga virtude para impactar o coração, transformar a vida e de forma fiel eu possa expor aquilo que o Senhor deseja, que o teu povo que está aqui possa ouvir nesse exato momento. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Preste atenção. Contexto. Vamos lá para o contexto? Vamos imaginar aqui o cenário. Semana passada a gente falou sobre você ter coragem para atravessar o teu Jordão, de você pisar, você ter atitude antes de ver o milagre muitas vezes acontecendo, e é o que Deus está ensinando para o povo. Você que não acompanhou nossa série, pode acompanhar, fica disponível aqui no canal Guilherme Grando, o nosso culto de semana passada. E agora vamos entrar ainda nesse cenário. O povo de Israel está sendo liderado por Josué, e diante deles tem um Jordão. O Jordão é um rio que naquela época ele transbordava, era a época da colheita, então não era um rio que batia aqui na cintura, que dava para atravessar facilmente. Eles tinham uma multidão de milhões de pessoas. Deus disse para Josué ter coragem, que aquele Jordão ele iria se abrir. E isso de fato acontece. Eles levam a arca diante deles,
pisam naquele Jordão, ainda transbordando de águas, mas o milagre acontece assim como aconteceu no Mar Vermelho. O mar ele se abre. Mas tem um detalhe nesse texto que nos traz uma lição importante para a família. Atenção mães, atenção pais, vocês que estão agora me ouvindo, quem é mãe, quem é pai, coloca aqui nos comentários teu nome e o nome dos teus filhos agora, porque eu quero a sua atenção para essa mensagem. Quando Deus disse, vão atravessar o Jordão, Deus deu uma recomendação dizendo o seguinte, capítulo 4, quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mandem que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-na com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhe disse, passem adiante a arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número de cada das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. Atenção, no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês responderão que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Então, olha só, Deus deu a seguinte orientação para Josué. Josué, vocês passaram pelo Jordão, olha que coisa maravilhosa. A geração anterior viveu a realidade de ver o milagre do Mar Vermelho se abrindo. Que coisa maravilhosa, você vê o mar diante dos seus olhos, as águas se dividirem. Agora eles estão vivendo essa realidade de uma forma parecida com o Rio Jordão, que era um rio enorme, que transbordava. Eles estão vendo o rio se abrir diante deles e eles passando a pés secos. Mas diante desse grande milagre que eles estão vivenciando, Deus fala para Josué pegar 12 pedras desse caminho do rio que estava seco, pedras que ficavam provavelmente no fundo daquele rio agora seco. Eles conseguiam ter acesso a isso e guardar, provavelmente por muitos anos, por algumas gerações. Mas para que guardar pedra? Não é ouro, não é prata. Pedra não tem valor material, mas aquilo valia como um símbolo. Josué explica a razão dessa ordem de Deus. Lá no futuro, quando os seus filhos estiverem reunidos e eles olharem essa pedra e perguntarem, pai, por que a gente guarda uma pedra? Meu Deus, que loucura! Não é ouro, não é prata, a gente carrega essa pedra, ou deixa, enfim, para tudo quanto é lugar, ou ela tem aqui um espaço. Meu Deus, qual a razão disso? Quando eles perguntarem, vocês vão contar uma história. A história de sentar o seguinte, senta o seu filho e conta uma história. Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, sei lá quantos anos atrás, Deus fez um milagre. Ele abriu o Jordão. E essas pedras eram desse rio. São testemunhas disso. Então, Deus estava querendo dizer o seguinte: a futura geração de vocês não pode crescer sem entender e sem conhecer o que eu estou fazendo aqui e agora. E aí que eu falo agora com os pais que estão me assistindo. Qual herança você tem deixado para os teus filhos? É claro que a gente se preocupa em deixar uma herança de patrimônio, maiores condições e estudos, conhecimento, tudo isso é válido, é importante, eu desejo isso, você como pai e mãe provavelmente deseja isso, mas existe uma herança que não tem valor material, que o valor dela é espiritual, é simbólico. Qual tipo de ensinamento, de história você tem contado para os teus filhos? Você tem mostrado, tem lembrado a respeito de Deus para eles? Tem mostrado onde Deus tem agido na sua vida? E isso, não agora ele com 18, com 20, mas desde que ele é um garoto. Porque é nessa fase, né, de infância, de criança, que a criança, o filho, faz mais perguntas e das mais sinceras. E você tem procurado deixar uma herança de Deus no coração da sua casa? Tem se preocupado com o futuro espiritual dos seus filhos?
Eu acredito que Deus se preocupe com isso. Você vê que o povo judeu é um povo que conta muita história, no bom sentido. Você vê que até hoje eles comemoram festas dos tabernáculos, festa das colheitas. Sempre tem pelo menos aí, se eu não me engano, 3 festas anuais no calendário judaico. Por quê? Porque essas festas, elas simbolizam por exemplo, memórias de coisas que eles viveram no passado. A festa dos tabernáculos é para se lembrar da época que eles viveram no Egito, em cabanas, é a festa das cabanas, quando eles viviam lá no deserto e dormiam e se alojavam em cabanas. Eles, lá no contexto judaico, quando no dia da festa das cabanas, eles voltam, eles saem das suas casas, isso acontece até o dia de hoje, né? Os mais tradicionais, e passam ali uma semana morando dentro de cabanas para reviver o que os seus antepassados viveram. É para eles não se esquecerem daquilo que Deus fez há milhares de anos atrás. A festa da colheita é para se lembrar de que aquela bênção, daquele fruto, foi Deus. Então é importante você introduzir dentro da sua casa, do seu lar, de acordo com aquilo que Deus coloca no seu coração, coisas que possam fazer teus filhos, tua casa, tua esposa, relembrar dos feitos de Deus, porque nós, como seres humanos, somos muito suscetíveis a se esquecer da bondade de Deus. Então tente introduzir, sem forçar, sem aquela coisa chata da religião de querer colocar a goela abaixo, mas de uma forma saudável, uma forma positiva, com uma história, sei lá como, não sei, enfim, da maneira que Deus der a sabedoria para você, como o povo aqui teve. Introduzir Deus dentro da sua casa, dentro da tua família, de ter tempo de oração com os teus filhos, tempo de oração com a sua casa, com a sua esposa, com o seu marido. Não é de viver religiosamente isso, mas de ter um tempo, um espaço para isso, para se lembrar de Deus, do que Deus fez, já fez na tua vida, já fez no seu caminho. Você que está me acompanhando, você consegue entender essa primeira mensagem que eu estou introduzindo para você? Então Deus disse: guardem essas pedras, uma para cada tribo, para vocês. Lá no futuro, os seus filhos vão perguntar: que pedras são essas? Vocês contam uma história. Vocês vão falar sobre o que está acontecendo e que vocês estão vivenciando aqui agora. A Bíblia diz que eles passam aquele Jordão. E depois de passar o Jordão, eles têm um novo desafio. Agora o que está diante deles é um caminho mais complicado. É a cidade de Jericó. Coloca para mim o versículo do capítulo 6, você pode ler na sua Bíblia. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Jericó é a cidade mais antiga, provavelmente, os historiadores dizem, do mundo. Aquelas muralhas eram impenetrantes. Para você entender a dimensão, que não era um muro de tijolo, eram muralhas com uma espessura enorme. Tinha gente como Raabe, que na muralha, então imagina que a muralha é isso aqui, ó. Ela morava ali, porque era tão enorme aquela muralha, tanto de altura quanto de espessura, que dava para fazer uma casa ali. Tinha pessoas que moravam dentro das muralhas, eram intransponíveis, não tinha como ter acesso. E para chegar na terra prometida, não tinha como dar a volta, eles precisavam passar por ali. Mas a Bíblia diz que por causa dos israelitas, Jericó fechou suas portas. Eu não sou adepto de você pensar que o mundo, tem gente que pensa, né, parece que o mundo inteiro está contra mim. Eu penso que assim, existem circunstâncias que você vai lidar, que Deus coloca propósitos no seu coração, e que Satanás vai fechar as portas para você. Que Satanás vai dificultar o caminho, de que você precisa chegar para tal lugar, e o povo de Israel não tinha interesse nessa cidade, eles apenas queriam passar por ali, era um lugar de passagem, mas o povo de Jericó, por medo, por orgulho, seja lá quais foram as suas razões, ou porque Deus também queria aplicar o seu juízo sobre essa cidade, fechou todas as portas. Vão haver portas que vão fechar para você. E vão fechar porque você é você. Talvez porque você é um cristão, talvez porque você é um bom funcionário, talvez porque você se destaca. Mas você vai lidar com situações em que por sua causa
as portas se fecham, sem razão. Você não quer confusão, você não quer o que é da pessoa, mas talvez pela raiva, por uma inveja, por uma circunstância, por medo de perder o espaço dela, o lugar dela, você nem oferece ameaça, mas a gente insegura por aí, que tem medo de perder o espaço dela, estou me referindo agora a situações de ambiente de trabalho, que ela vai tentar prejudicar você de graça, que ela vai tentar fechar o caminho para você. E é nessa hora que você tem que colocar a sua vida e seguir a estratégia de Deus. Porque Deus dá a estratégia para Josué. Você conhece a história, não conhece? Vocês vão dar uma volta pelas muralhas todos os dias. E no 7º dia, 7 voltas. Deus está mostrando para aquele povo que a estratégia militar, ela não envolve apenas espada e escudo. Envolve obediência a Deus. A sua empresa, no teu trabalho, nos teus estudos, não envolve só dedicação, tudo isso é importante. Não envolve só acordar cedo, é importante. Não envolve só você se aplicar, saber negociar, tudo isso é importante. Mas envolve seguir a estratégia de Deus. Se submeter ao comando de Deus. A reconhecer que o Senhor é Senhor dos exércitos, é Senhor da minha batalha, é Senhor das minhas lutas. E tem um detalhe importante que eu vou colocar na tela o versículo, que Josué, ele orienta ao povo, durante essas voltas, a não falarem nada. Então, nós vamos dar voltas aqui todo dia, e ninguém vai dizer uma palavra. No 7º dia nós vamos dar 7 voltas, todo mundo vai dar voltas em silêncio. Só quando eu disser para gritar que vocês realmente vão abrir o coração, a voz e gritar, e as muralhas vão cair. E você sabe, a Bíblia não diz isso, mas a gente pode entender que Josué, que viveu com a geração passada, e ele viu que durante muitos anos pessoas morreram no deserto, na época de Moisés, porque eles tinham um espírito de murmuração, um espírito de reclamação. Talvez ele pegou essa imagem, trouxe para o seu coração, para a sua atualidade, e pensou o seguinte: se eu caminhar com essas pessoas todo dia, em volta de uma muralha, são quilômetros, elas vão murmurar, porque elas vão se queixar. Qual a razão de dar volta em muralha para vencer essa cidade? Para que dar 7 voltas? Por que não 3? Por que não 4? Então ele, não é uma instrução de Deus, ele disse: olha, mas ninguém vai dizer nada. Para se livrar, se privar de reclamar, de murmurar, todos caminhavam em silêncio. E talvez isso seja uma lição. Às vezes a gente precisa falar menos, se calar mais, ouvir mais, observar mais, obedecer mais, sem se queixar, sem questionar, apenas crer na ação de Deus. Não que Deus ele vai ser contra as suas perguntas, tem perguntas que são válidas. Deus não é contra você perguntar, você pode perguntar, Deus responde muitas perguntas na Bíblia, mas talvez o que faz com que nós venhamos perecer no deserto são as queixas, as murmurações, as reclamações contínuas e repetitivas, e o não querer se submeter à ordem e à estratégia de Deus, e é o que nós precisamos abandonar, as queixas, as murmurações, as reclamações. Deus está ensinando este povo, diferente da geração passada, a conquistar, e para conquistar eles precisariam abrir mão das murmurações, das queixas, das reclamações, e é o que nós precisamos fazer. Abrir mão de certas queixas, de certas murmurações. Então pense nisso. A mensagem de hoje é voltada para isso. O que você tem deixado para os teus filhos? Você quer viver o novo? Você tem se preocupado com a nova geração? Você quer viver o novo, mas você tem se queixado de tudo? Eu sei que muitas vezes nós somos frágeis e reclamamos, mas precisamos fazer muitas vezes voto de silêncio, de não murmurar, de confiar, de acreditar, de se submeter ao domínio, de deixar Deus guiar nossas vidas. Eu quero orar. Que nessa oração você entregue teu coração, que nessa oração tu entregue teus problemas, se entregue tua vida, se entregue tua alma e tenha fé e disposição para acreditar nesse Deus que derrubou essas muralhas e que é capaz de derrubar as suas. Agora, uma coisa importante. Eu já vi muitas pessoas lendo esse texto e pensando assim: bom, se eu der a volta aqui
Quem sabe na minha casa, se no meu trabalho, as muralhas que estão lá vão cair. A Bíblia tem textos que são narrativos, que eles não servem para a gente repetir o que essas pessoas fizeram, para que isso também aconteça na nossa vida. Não existe uma fórmula mágica. Vocês entendem? Não é porque alguém deu a volta e a muralha caiu, como o povo de Josué, que eu vou dar a volta lá no meu trabalho e as muralhas em forma de pessoas, de problemas vão cair. Não é isso que Deus pede de você. O que Deus pediu aqui é para essas pessoas. O que Deus está pedindo de você é outra coisa, das quais eu não sei. Talvez que você confie mais, reclame menos, que você seja mais generoso, que você ame mais as pessoas, que você seja mais firme, que você tenha mais iniciativa. Para você, obediência provavelmente não envolve dar as voltas na sua casa ou no seu trabalho. Envolve você ser mais amoroso com os filhos, você ser mais firme no trabalho, você ter iniciativa. Isso é obedecer a ordem divina. Então, ao invés de você se apegar a repetir, pensando que essa é a fórmula mágica para derrubar a sua Jericó, não é. Não existe uma fórmula mágica para ativar o poder de Deus. Ao invés de fazer isso, pense que Deus está pedindo para você obedecer, que é real, no trabalho, na família, para você viver e ver os problemas de pé realmente caindo. Deus pede obediência. E para cada um ele tem aquilo que ele deseja de nós. Então vamos clamar, mas que nós tenhamos um coração que não murmure, que não viva a questionar, que não viva a fazer queixas ruins. Não é perguntas boas, mas viver murmurando sobre aquilo que Deus já disse que vai fazer sobre nossas vidas. Vamos orar. Senhor, aqui está o nosso coração. Aqui está o nosso clamor diante dessa palavra. Que a nossa família, Senhor, esteja em Tuas mãos. Nossa casa, nossos filhos, nosso lar. Você que é mãe e pai, entregue Teus filhos a Deus agora. Entregue Tua casa ao Senhor e diga, Senhor, que eles sejam Tua herança. Que nós possamos deixar para nossa casa as bênçãos que o Senhor nos dá. Que a Jericó que está de pé, Senhor, venha cair. Os problemas de pé caem. Nós acreditamos nisso, cremos no poder da oração e por isso entregamos a Ti o nosso Jordão, a nossa Jericó, as portas que se fecharam, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos, Jesus. Glorifique, Senhor, o Teu nome em nossas vidas. Nós clamamos a Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa disposição. Agora é hora de você orar pelos outros. Comece a orar, além de orar por você, comece a orar por quem está aqui. Eu oro, Senhor. Eu oro pela Lucilene. Ela precisa da Tua direção. Eu oro pela Giza, Senhor, que está aqui. Pelo Rogério, pelo Ricardo. Eu oro pela Ângela, Senhor, que pede de Ti sabedoria, coragem, para ela encarar, Senhor, os desafios diários que é o setor de vendas. Eu oro pela Rosa, Senhor, pela Juliana, pela Maria Inês e pelos seus filhos, pela Gislene. Senhor, eu levanto um clamor por cada pessoa que está aqui conectada, pelo Lucas, pelo Alexandre, pelo Maicon. Jesus, eu oro por cada um que está aqui pedindo de Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder sobre a sua vida, sobre o Teu coração. Olhe para nós, Senhor, nós somos o Teu povo e nós queremos experimentar da parte do Senhor o novo Jesus. Eu oro pela vida do Mateus, do Eduardo. Eu oro pela vida, Senhor, da Vera, da Larissa, da Lúcia Regina, da Maria das Neves, por gente que está aqui pedindo ao Senhor cura, gente que está aqui pedindo ao Senhor uma nova força para encarar mais um dia, mais um desafio. A Alzira, a Maria Célia, a Elza, a Kelly, a Sônia, o Cacá que está aqui com a gente, sua esposa Vanusa. Jesus, eu oro, Jesus, pelo poder do Teu Espírito, nós oramos uns pelos outros. Faz a gente experimentar, Senhor, a Sua graça,
o seu poder, a tua misericórdia, a tua compaixão sobre nossas vidas, e vá, Senhor, honrar o nosso trabalho, honrar a nossa disposição. Nós clamamos a Ti, Jesus, e entregamos ao Senhor nossas vidas. Sejam todos abençoados. Sejam todos abençoados. Todos experimentem agora a cura, o alívio, a força, a coragem e a disposição. Ore comigo assim. Se você quiser repetir essas palavras em voz alta, ore comigo assim. Senhor Deus, me dê um novo coração, me dê uma nova disposição, renova a minha mentalidade, a minha maneira de viver, a minha maneira de encarar a vida. Me ajude a ser alguém além da minha própria personalidade, a ser alguém com iniciativa, com coragem, a ser alguém pronto para encarar desafios. Ajuda-me a sair do comodismo, ajuda-me a sair da mentalidade lá do Egito, ajuda-me a encarar o novo, a enfrentar o novo, a experimentar o novo. Ajuda-me, Senhor, que nas mãos de Ti entregamos o nosso coração. Essa comunidade que ora online, que ora nesse momento, nas mãos do Senhor, entregamos nossas vidas. Se você crê, respire fundo e diga amém e amém. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Sua conquista que o Senhor vai irritar. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando a salvação. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué para Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar e as muralhas ruirão. Amém. Eu creio nisso. Que Deus nos encoraje a lidar com esses problemas enormes e as portas fechadas na nossa vida. Bom, já estou chegando no fim do nosso culto. Meu convite agora é para você fazer uma coisa. Não vai embora. Você gostou desse culto? Abençoou o seu dia, sua noite, melhor dizendo, né? Eu sei que eu falo dia porque eu sei que é uma coisa que não vai ficar agora, mas você vai carregar amanhã isso e depois, enfim. Deixa sua curtida. Se inscreva no canal. Esteja comigo nessa série de Josué. Você que deseja viver o novo. Deixa o seu like, seu comentário, se te abençoou. Vamos lá, ô Kika, vamos lá, Sheila, vamos lá, Carlos, Vanusa, vamos lá, quem está aí me acompanhando. Deixa seu comentário aqui, se esse culto abençoou você. Tenho certeza que você pode compartilhar, vai abençoar tanta gente. E faça uma coisa, se torne um dizimista. Eu sei se a equipe, o Felipe, que está hoje me ajudando aqui, consegue colocar algumas imagens. Dá para colocar? Do trabalho nosso. A gente já foi lá no Nordeste, a gente já
Teve algumas semanas atrás no cinema, eu não consegui colocar, né, Felipe? Vamos colocar das crianças lá do orfanato que foram no cinema com a gente, elas foram no McDonald's. Foi uma coisa maravilhosa. E a gente está sempre cuidando. A gente quer agora em agosto inaugurar a barbearia, está praticamente pronta. Ontem a gente colocou o Souza, Deus abençoe, tá, Souza? Não sei se você está acompanhando com a tua esposa. O Souza, ele trabalha com marketing, não marketing digital, eu não vou saber exatamente o nome, publicidade, né? Ele faz vários logos, essas coisas. Ele fez o nosso logo da nossa barbearia. O Júnior, que trabalha também com serralheria, fez as mesas lá da barbearia. Enfim, olha que felicidade a nossa. A gente vai inaugurar em breve. E esse curso da barbearia é um dos mais disputados pelas crianças, porque elas querem aprender, porque sabem que isso traz recurso para quando elas chegarem nos seus 18 anos, não vão poder estar morando mais num orfanato, poderem trabalhar, poderem ter seu dinheiro, poder fazer suas coisas e atrás no futuro. E a gente prega a palavra de Deus, e a gente leva esperança. Sabe como a gente faz isso? Como a gente paga o aluguel para manter o espaço que oferece esse curso? Sabe como a gente paga cada evento que a gente faz, seja cinema, seja zoológico, seja sertão, poço, cada projeto no nosso coração que tem custo, com dízimo, com oferta. Então, meu convite é para que você oferte, que você dizime, que você acredite nessa obra missionária e faça a sua oferta, e faça a sua doação, e faça de coração generoso. Deus, ele é capaz de trazer aquilo que você necessita, a provisão. Mas faz porque você recebeu, sabe, de Deus algo. Ele tem muito mais para retribuir você. Eu vou deixar aqui as contas disponíveis, você pode fazer, não vai embora, eu volto para realizar a nossa última oração dessa noite aqui com você. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Gente, estou chegando no fim. Vou orar por quem é dizimista, vou orar por quem é ofertante. Que Deus abençoe você que fez e tem feito sua contribuição. Mês de agosto está aí. Tente separar daquilo que chegar nas suas mãos, do recurso, suas primícias, se você não pôde fazer hoje, mas separe. Se quiser depois fazer um valor simbólico, apenas para deixar a conta salva, fique à vontade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a luz do seu rosto brilhar sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti. Que a bênção dele esteja sobre ti todos os dias e Ele te dê a paz. Seja próspero o teu caminho, seu caminho, e as portas estejam abertas. Você encontre graça aos olhos do patrão, dos clientes, das pessoas, dos negócios. Que Deus, conforme a tua generosidade, conforme a tua necessidade, supra aquilo que você precisa todos os dias. Essa é a minha oração pelos dizimistas, pelos ofertantes, que eu entrego em tuas mãos. Senhor, eu te agradeço por essa noite estar na tua presença. Amém. Vou ficando por aqui, gente. Ótima noite. Deixe seu comentário. Estou aqui com vocês aqui, ó, acompanhando aqui. Deixa eu ver quem tá mais. Chegou. Hilda. Deus abençoe, Hilda. Deixa eu ver quem mais. Maria Alves, orando, louvando. Isso aí, Maria. Deus abençoe. Todas as pessoas que estiveram conectadas com a gente, tá bom? Bom, amanhã eu volto aqui meio-dia, tá? Segue na minha oração lá no meio-dia. Todo dia orando. Participa meio-dia. Além dos devocionais, 6 da manhã, 18 horas que a gente tem com o pastor Guilherme. Eu vou estar lá também meio-dia. E vamos junto, gente. Se precisar de alguma coisa, Felipe, põe para mim o telefone. Você pode falar comigo nesse telefone, com o pastor Guilherme, com a nossa equipe. A gente tá junto, tá? Sei que você tá aí no Paraná, Bahia. Eu não vi a Alexandra, não tô vendo a Alexandra aqui. Ô, Alexandra, você tá acompanhando a gente? Faz tempo que eu não te vejo, pelo menos no meu culto. Deus te abençoe, tá, Alexandra? Se você estiver participando, você quer um atendimento, manda uma mensagem. A gente conhece muitos de vocês pelo nome. A gente fica feliz por isso, por caminhar com você, por jejuar por você, por orar por você. Não fique sozinho, a gente te ajuda. Se você precisar de conselho, se você está em São Paulo, você pode nos procurar presencialmente, pessoalmente.
nós estamos juntos, somos uma igreja online aqui. Eu tenho certeza que você está caminhando com a gente. Não desista da sua fé, tá bom? Uma boa noite, um bom descanso para você. Amanhã a gente volta por aqui.